Fala aí, pessoal, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, gente. A gente falou na aula passada, tá? Na aula de ontem, a gente terminou a ideia do Siegel. Eu preciso mudar esses assuntos aqui. Eu vou mudar de todos, eu vou apagar até para eu ficar pressionado para mudar, tá? A gente falou então da aula do Siegel, né? A gente falou 2 aulas sobre o Siegel, a gente falou sobre o Siegel, todos os conceitos envolvendo, né? Ontem a gente falou sobre o risco. Ontem a gente falou sobre os riscos envolvidos quando você faz um Siegel e falamos de uma alternativa que era você fazer o Siegel protegido, né? Que era uma ideia de, ao invés de você vender uma put seca, você venderia um put spread, né? Diminuindo um pouco a rentabilidade, diminuindo um pouco a rentabilidade e diminuindo o seu risco. Tá bom? E aí a gente fechou então a aula de Siegel. Foram 3 aulas de Siegel, se não me engano, segundo a minha planilha aqui. Tá? A gente está realmente indo bem a fundo em todas as estruturas. Tá? A ideia era essa, né? Era exatamente a gente ir bem a fundo e falar bem devagar e tudo mais sobre todas as estruturas, tá bom? Ó, já tem bastante. Tem a aula do call spread, né? Conceitos que a gente já tinha colocado. Tem a primeira aula do Siegel, ó, que é essa daqui, que é primeiros conceitos, tá bom? Já está lá no YouTube, então eu vou colocar aqui o link, né? E também a gente já tem a segunda aula, que foi a aula de segunda-feira, se não me engano, tá? Que foi a aula que a gente falou dos riscos e da estruturação, de como que você monta, tá? Então só fica faltando aí a aula de ontem mesmo, que deve sair hoje ainda, deve sair hoje até o final da tarde, deve sair a aula de ontem no YouTube, tá bom? E aí a gente começa a falar então de uma estrutura que entrou no meio, né? Ela entrou, ela invadiu o nosso cronograma, que é o Call Spread Ratio, tá? Então eu vou fechar a planilha aqui tem todas as aulas que a gente vem fazendo depois daquela nossa reestruturação, tá? A planilhinha ajuda a gente a seguir o cronograma melhor. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Quem quiser a planilha, o link tá aí. É só clicar, vocês têm acesso. E eu acho bom para a gente ir acompanhando e vendo e estudando mais organizado. Beleza? Beleza, então eu vou fechar. E hoje, então, a gente vai começar a falar do Call Spread Ratio. A gente viu que quando a gente fez o Siegel, tá? A ideia da gente, quando a gente fez o Siegel, era a mesma ideia de mercado de alta, né? A gente tinha um mercado de alta, uma alta limitada, a gente queria, né, ou podia correr algum risco em prol de rentabilidade, vamos dizer assim. Tá? Rentabilidade. Nem sei se essa palavra prol existe, tá? Mas se ela não existe, eu acabei de inventar. Se ela existe, eu não acabei de inventar nada, tá bom? Então a gente queria correr algum risco, e o risco que a gente aceitou correr, né, era o risco na queda do ativo, tá? E a gente viu que nada mais comum do que você correr o risco na queda de um ativo quando você acha que o ativo vai subir. Não é verdade? Eu acho que o mercado é um mercado de alta, eu acho que essa alta ela é limitada, eu quero correr um risco, eu aceitei correr o risco na queda do ativo, tá? Existe uma outra operação, tá bom? Que, de novo, eu vou repetir, existe uma outra operação que não é nem melhor nem pior que o Siegel, tudo bem? Ela é diferente do Siegel. Tudo bem? Ela é diferente do Siegel. Que é o Call Spread Ratio. Call Spread Ratio, tá bom? Ratio de razão, tá, gente? Normalmente no mercado a gente fala Call Spread Ratio quando ela é 1:2. Vocês vão entender, mas a gente simplesmente fala Call Spread Ratio. Tem muita gente que usa essa operação aqui com o ativo objeto. Quando você tem o ativo objeto, você pode usar essa operação, que inclusive vai ser tema da nossa aula. Agora eu fechei a miséria da planilha, mas eu vou abrir de novo para vocês aqui. Vai ser tema da nossa aula quando a gente começar a falar de... Cadê?
aqui, ó, Call Spread Ratio ou Booster, tá? Vai ser uma aula lá na frente, tá? Só que esse Call Spread aqui é diferente desse que a gente vai falar hoje, tá bom? O que a gente está falando hoje é quando você não tem o ativo. Não tem o ativo. Tá bom? Então, não é uma operação de investimento, não é uma operação sem risco, como o Call Spread Ratio, né, como o Booster, ele é uma operação especulativa, tá bom? Ele vai na mesma linha do Seagull, ele é uma operação especulativa, tá bom? E na mesma linha do Seagull ainda, você corre riscos, tá bom? Você aceita também correr riscos em prol da rentabilidade, para você ter mais rentabilidade, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona o Call Spread Ratio e vocês vão ver que ele é parecido com o Seagull e só muda onde eu quero correr o risco, tá? Então eu continuo tendo um mercado de alta, tá bom? Eu continuo tendo um mercado onde eu acredito, tá, que ele vai subir, tá bom? Eu acho que essa alta é limitada, tá bom? Eu acho que essa alta é limitada e eu aceito correr riscos, tá bom? Repara que quando a gente fez o Seagull, né? Quando a gente fez o Seagull, isso aqui é a nossa estratégia, né? Isso aqui é a nossa estratégia. É isso aqui que a gente precisa transformar, né? É isso aqui que a gente precisa transformar em operação. Não é? Quando a gente fez a operação do Seagull, a gente pegou essas três premissas e transformamos em uma estrutura de opção, tá bom? Onde o nosso argumento mais forte, tá? Onde o nosso argumento mais forte era mercado de alta, tá? A gente falava, né, quando você vai fazer um Seagull, o seu argumento mais forte é que o mercado vai subir. Por isso que você bate o risco, né? Você aceita correr o risco que o mercado não vai cair, tá bom? Por isso que você faz o Seagull. Agora, se a sua premissa mais forte, tá, for o alta limitada, ou seja, imagine que você faça uma análise do mercado e a sua premissa mais poderosa seja a limitação da alta, tá bom? Então você acha que o mercado vai subir, você tem bastante convicção de que até certo ponto aquele ativo não vai passar, tá bom? E você quer correr riscos. Lembra que eu falei? Você pode correr risco tanto na queda quanto numa alta muito grande. Então, nessa estratégia Call Spread Ratio, tá bom? Na estratégia Call Spread Ratio sem o ativo objeto, tá? Para que ela se torne especulativa, você aceita correr riscos na alta excessiva do ativo. Quase que eu não consegui escrever a palavra excessiva, né? Foi difícil. Eu não sou uma pessoa muito boa em português, nunca fui, né? Mas consegui, eu acho que assim escreve excessiva. Então, eu aceito correr riscos, tá? Na alta excessiva do ativo, tá bom? Então, a estratégia que a gente vai ter que montar, tá? Com opções, para que todas essas três condições se satisfaçam, tá? E que sejam exatamente para que seja muito fiel ao que a gente está falando, né? A gente vai montar o Call Spread Ratio, tudo bem? Então isso aqui vamos deixar ele em vermelho para que você sempre lembre que existe risco, tá? Que você está aceitando correr riscos, de novo pela mesma ideia, pelo mesmo princípio de quando a gente falou do Seagull. Eu vou falar que a operação tem risco antes de mostrar para vocês, por exemplo, a rentabilidade. Tem uma rentabilidade muito alta, o Call Spread Ratio, tá bom? Se der certo, em caso de sucesso, a rentabilidade do Call Spread Ratio, ela é muito alta, ela é às vezes muito atrativa, tá bom? E tem gente que vende isso como uma mil maravilha de novo, tá? Vou falar de novo, mas não é assim que funciona o mercado quando sabe aquele quando o santo como é que é? Hoje eu tô ruim de cabeça, viu? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, alguma coisa assim. Então, quando a gente tem uma rentabilidade muito, muito alta, mesmo para opção,
pode ver que tem alguma coisa aí que pode te dar prejuízo. Isso tem que ser falado, tá bom? Então, fique claro que estamos correndo risco na alta excessiva do ativo. Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer a mesma ideia que a gente fez quando a gente montou, vamos transformar isso daqui numa estrutura de opção, tá? Vamos transformar isso daqui numa estrutura de opção. Obviamente, tá bom? Sempre que eu tô num mercado de alta, tá? Sempre que eu tô num mercado de alta, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, tá? É comprar uma call. Eu já falei para vocês, o único jeito de ganhar dinheiro com o mercado de alta, não importa a estrutura, tá bom? É ter uma call comprada. Tá bom? No meio da sua estrutura tem que ter uma compra de uma call de algum jeito, tá bom? Então você comprando a call, você satisfaz, tá, a primeira condição de mercado de alta. Perfeito? Perfeito. Alta limitada. Alta limitada, a gente já lembra do call spread, né, do call spread normal, tá? Por isso o call spread ratio, né, gente? Por isso ele tem que ter alguma coisa a ver com o call spread, senão só seria um nome de louco. Sei lá, um cara pensou no mesmo nome. Não. Se a alta é limitada, se eu acho que o ativo possui uma limitação na alta, a gente já sabe, a gente vende, né, outra call, tá bom? Onde, se os strikes forem A e B, o strike de A é menor do que o strike de B, sempre, tá bom? Para que você faça o call spread certinho. Então, você compra uma call, vende uma call, o que você o que está satisfeito? Qual das três já estão satisfeitas? A primeira, de mercado de alta, tá? Já está satisfeita. Deixa eu botar azul, tá bom? Mercado de alta já está satisfeita. Como? Com a compra da minha primeira call, tá bom? Mercado de alta limitada. Quando eu vendo a segunda call, tá? Eu limito o meu ganho numa alta excessiva, tá? Eu não acho que isso vai acontecer. Eu financio a compra da primeira call, perfeito? Aumentando a minha rentabilidade em caso de sucesso da estratégia, da operação como um todo, tá bom? Agora resta a gente, tá, fazer o aceito correr riscos na alta excessiva do ativo, tá? Vamos, antes de mais nada, vamos montar aqui um call spreadzinho para Petro. Eu vou montar para maio, tá? Agora a gente está muito perto do vencimento. O ativo Petro 4, ele está valendo hoje 21,73. Agora 21,73, tá? Eu vou fazer, por exemplo, um call spread 22, 23,5. Tá bom? Então eu vou fazer o call spread 22, 23,5. A gente já sabe, já tá cansado de ver, né? O gráficozinho de payoff de um call spread 22, 22,5 tem essa cara, tem esse Zzinho aqui. Perfeito? Então eu compro a call de 22, vendo a call de 23,5, tá? Satisfazendo o meu A menor do que B, onde os preços, agora no mercado, se a gente for fazer, é 0,93 com 0,40. Perfeito? Perfeito. Agora, isso aqui é um call spread, tá? Isso aqui é muito simples, isso aqui é um call spread, isso aqui satisfez as minhas duas premissas, mercado de alta e alta limitada. Agora, como é que eu faço para aceitar correr riscos na alta excessiva do ativo? A gente viu que no Seagull a gente vende, tá, uma put. A gente vendia uma put aqui de 20, né? Por exemplo, vou botar aqui para vocês lembrarem, né? Eu vendo uma put aqui, por exemplo, de 20, tá? E aí a gente vai ver o gráfico mudando, o gráfico virando, opa, não, mesmo mês, né? O gráfico mudando e eu aqui, ó, nessa região aqui, eu estou aceitando o meu risco, tá bom? Estou aceitando o meu risco para baixo. Só que agora eu não quero aceitar o risco para baixo, tá? Eu não quero vender uma put. Mas a gente também já sabe que quando você quer correr risco no mercado de opção, né, normalmente você vende coisas, tá bom? Porque comprar coisas, quando você compra uma opção, seja uma call ou seja uma put, você normalmente adquire direitos, né? Normalmente não, você sempre adquire direitos. E direitos não dão risco, né? Não aumentam o meu risco se eu tenho o direito de fazer alguma coisa. Pode aumentar o quanto eu pago, mas não o meu risco em si.
Então eu sei que eu vou ter que vender alguma coisa para correr esse risco que eu quero, tá bom? Então eu vou vender alguma coisa, eu vou vender, com essa venda, ela vai me dar dinheiro, né? Eu preciso receber alguma coisa para vender isso e eu vou satisfazer eu aceito correr riscos, tá bom? Quando eu quero, tá, correr riscos no mercado de baixa, né? Eu vendi uma put. Quando eu quero correr risco no mercado de alta, tá? Eu vendo uma call. Tá bom? Eu vendo uma call. Por que vender uma call, tá? Te dá risco na alta. Isso é importante. Por que vender uma call te dá risco no mercado de alta? Vamos ver. Antes de mais nada, tá? Então, venda de uma call. Quais são os riscos da venda de uma call? Então, imagina que a Petro 4 está 21,76, tá bom? Você vai lá e vende uma call, por exemplo, de strike 23, tá? Você vende uma call de strike 23. Beleza. Quando você vende uma call, tá? Quando você vende uma call, a venda da call, tá? Ela é igual ao quê? Tá? Falando em português, quando eu compro uma call, né? Vamos pensar, quando eu compro uma call, eu adquiro o direito de comprar, tá? Beleza. Se eu tenho o direito de comprar, alguém precisa ter o dever de vender. Concorda? Então, beleza. A venda da call me dá o dever de vender alguma coisa. Então, se eu vender uma call de 23, tá? Eu tenho o dever de vender Petro 4 a R$ 23. Tá bom? Beleza. Agora vamos indo, né? Vamos indo. Se a Petro, tá? Por que a venda da call, então, é um mercado de alta? Se a Petro for de 21,76 para 22, tá? Então aqui cenários. Se ela for para 22, por exemplo, tá? Eu vou perder alguma coisa? Não, né? Não vou perder nada com a venda da minha call, tá? Eu vou receber um prêmio para vender essa call, para correr esse risco, eu vou receber um prêmio, o mercado vai me pagar um prêmio, né? E se ela ficar valendo 22 no vencimento, o cara que comprou de mim um direito de comprar Petro a 23 não vai querer exercer, né? Quem que quer comprar a 23 uma coisa que vale 22? Ninguém, tá? Se a Petro tiver 22,5, por exemplo, se a Petro tiver 22,5, mesma coisa, tá? Aqui não acontece nada, aqui não acontece nada. Agora imagina que a Petro esteja valendo 23,50, tá bom? Então a Petro está valendo 23,50. O que você adquiriu quando você vendeu a call de 23? O dever de vender Petro 4 a R$ 23. Tá? Então você tem o dever de vender uma coisa a 23 que está valendo 23,5. Então o que vai acontecer? Você vai. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó. Você vai vender Petro 4 a 23. Só que você não pode ficar vendido, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que comprar. Então você vai comprar Petro 4 a 23,5. Tá? Quem vende a 23 para comprar 23,5 perde dinheiro, tá bom? Então você começa a ter riscos, né? Aqui você tem prejuízo. Você viu quanto ele pagou aí? 22. Mas porque ele perguntou muito. Quem vende? Oi, vamos lá, gente, desculpa. No 23,5, por exemplo, você tem prejuízo. Se for para 24, mesma coisa. Você vai vender a 23, ter que recomprar a 24 e o seu prejuízo vai aumentando. Tá bom? Então, isso daqui, tá, faz com que você tenha um risco na alta do ativo. Perfeito? Perfeito, Marcel. Perfeito, Marcel. Agora vamos pensar, né? Que ativo que a gente vende, né? Que call que eu vou vender aqui para fazer o meu call spread ratio?
Vocês concordam comigo que quando a gente montou a nossa estratégia, quando a gente montou a nossa ideia de investimento, a gente tinha uma premissa legal que era a alta limitada, tá bom? Que a gente tinha uma alta limitada. Se eu tenho uma alta limitada, esse valor que eu considerei, tá bom? Que eu considerei para montar o meu call spread, ele tem que ser o mesmo valor que eu considerei para não vai subir daqui. Né? Porque, ó, se o ativo está, por exemplo, 21,77 agora, né? Petrobras 21,77. Eu falo assim, ó, do 23,5 não passa, tá? Se do 23,5 não passa, e aí a gente montou o call spread 22, 23,5, tá? Só que se eu aceito correr riscos contra uma alta excessiva do ativo, tá bom? Onde vai estar esse excessivo? Onde para mim, tá bom? No meu ponto de vista, onde para mim é essa alta excessiva depois do 23,5. Porque se fosse no 24, tá? Vamos supor que eu acho que a Petro vai até 24. Eu não faria o meu call spread no 22, 23,5. Eu faria o call spread 22, 24. Tá? Então, onde você acha que o ativo vai parar é onde você para o seu lucro. E onde você acha que o ativo vai parar, você começa o seu prejuízo. Perfeito? Deu para entender? Ficou claro? Tá? Então, com essa ideia, eu vou vender uma call de 23,5. Tá? Eu vou vender uma call de 23,5. Tá bom? E aí eu assumo a responsabilidade, eu assumo o risco, tá? Contra uma alta excessiva do ativo objeto. Tá? Eu aceito correr riscos. Quando eu vendo aqui, eu vou receber os mesmos 40 centavos, né, que eu recebi aqui, então eu vou vender dobrado, tá bom? Por isso a gente fala call spread 1 para 2. Você compra 1 para vender 2. Perfeito? Olha como é que fica o gráfico de um call spread rate. Eu vou colocar aqui uma venda de novo, tá? Não vou colocar dobrado, eu vou colocar uma compra e duas vendas, tá? Vai ser a mesma coisa, mas eu vou vender a de 23,5, tá? De maio. Fazendo com que o meu gráfico fique desta maneira, tá? Repara, se o ativo cair, eu não tenho prejuízo além do que eu coloquei, tá bom? Então eu não corro riscos para baixo, né? Eu não aceito correr riscos para baixo, a não ser do capital, tá bom? Se o ativo subir, eu ganho dinheiro, tá? Até certo ponto. Até onde? Até o 23,5. Quando chegar no 23,5, eu começo a perder dinheiro, e assim vai. Tá bom? Então, se o ativo subir demais, ó, nesse caso aqui, o nosso break-even seria o ativo a 24,87, segundo o gráfico, tá bom? Se o ativo subir mais do que 24,87, eu começo a perder dinheiro. Tá bom? Então, essa é a cara de um call spread ratio, é dessa maneira que você faz um call spread ratio, tá bom? E são essas as ideias básicas, né, os primeiros conceitos, vamos dizer assim, de um call spread ratio. O que a gente precisa analisar? Primeiro, né, relação risco e retorno dessa operação, tá bom? Qual que é a diferença de fazer isso ou de fazer um call spread? Quanto que isso paga, tá? Isso tem uma rentabilidade muito alta, tá bom? Fazendo uma conta rápida aqui para vocês, você está pagando 0,93 menos 0,40 menos 0,40, você está pagando 13 centavos, tá? Você está tendo um custo de 13 centavos para ter um retorno de 1,50. Tá bom? Ou ainda um lucro de 1,50 menos os 13 que você pagou, tá? Ou ainda um lucro percentual de 1,37 em 0,13, tá? Então você está tendo aí uma alavancagem de 1.054% de lucro. Lembra que eu falei? Quando eu mostro o lucro, a operação fica um tesão, fica, nossa senhora, é a melhor operação do mundo. Então, o lucro é muito alto. Vou ter até da mesma cor para você ver da onde vem esse lucro muito alto. Tá bom? Lucros de 1.054%, muito mais alto do que o lucro de um call spread, né? Fazendo uma comparaçãozinha besta, o call spread custaria 53 centavos para te dar o mesmo 1,5, tá?
Então ele daria um lucro de 97 centavos em 53 que você gastou, tá? O call spread no mesmo nível, tá? Daria 183%, enquanto o call spread ratio 1054. Muita diferença? Muita diferença, né? Aliás, baita diferença. Mas vem desse risco que você tomou. Então na próxima aula eu vou anotar. Deixa eu anotar aqui na nossa planilhinha, que a gente vai ter que falar mais sobre. Vale mais? Bom, pode cair. Falei para você não zerar. Ó, então a gente vai falar aqui na próxima aula, tá? A gente vai falar mais um pouquinho. Então aqui a gente falou qual o spread ratio sem o ativo. Aqui a gente falou os primeiros conceitos e estruturação. Tá bom? Amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre call spread ratio e dá uma olhadinha, mesma coisa que a gente fez para todas as estratégias, dá uma olhadinha em todos os cenários, o que significa cada call e tudo mais, e onde que está o risco, tá bom? Onde está o risco da operação, quanto é o risco, quanto você pode perder, é importante, tá bom? Você pode perguntar para mim, Marcel, existe um call spread ratio protegido, né? O que seria um call spread ratio protegido, né? Seguindo a ideia do Siegel protegido, que a gente não deixava essa ponta aqui ir para o infinito, né? Não deixava a gente perder mais do que o que a gente colocou. Se você pensar bem, né? Se você pensar bem, o Siegel, o call spread protegido, tá? O call spread protegido seria exatamente a Fly, né? Que eu compraria uma call aqui para estabilizar o meu prejuízo, tá? Aí viraria uma Fly, viraria uma outra operação, tá? Não é o que a gente quer, não. Aí a gente não correria risco. Então, mas eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, tá bom? O Ronaldo fez uma pergunta: e se a venda ficasse no 24? Eu suponho que seja a segunda venda, né? Não a primeira. O que o Ronaldo está me perguntando é: e se ao invés de eu vender a 23,5 dobrado, eu vendesse a 23,5 e a 24, né? Eu acho que é isso. Olha, o que aconteceria, tá bom? É que você faria meio que um condor, quer ver? Se eu vender a 24, tá? Você vai ter um respiro aqui, tá vendo? Entre o 23,5 e o 24, você tem um respiro, né? Você passa a não perder mais o dinheiro instantaneamente, tá bom? Porém, a sua operação rentabilizaria menos, porque a 24 que você está vendendo, ela custa menos do que a 23,5, tá? E não faz tanto sentido assim, tá bom? Por quê? Porque por aquilo que eu falei, se você vendeu a 24, tá? Se você vendeu a 24, se você falou, e se eu vender a 24, é porque você está com medo que o ativo suba acima de 24, concorda? Então, se você acha que o ativo pode ir para 24, venda a de 24 duas vezes, que você vai aumentar ainda mais a rentabilidade da sua operação. Tá bom? Mas que não faz sentido. Faz. Eu entendo, né? Que assim, matematicamente falando, friamente, né? A pessoa que calcula tudo ali, ela vai falar para você: não faz sentido. Se você acha que o ativo vai para 24, vende de 24. Eu entendo muito bem que vender a de 23,5 e depois vender a de 24 dá um sosseguinho, vamos dizer assim, né? Tipo assim, porra, eu acho que vai para 23,5. Eu acho que o limite é 23,5. Mas eu tô com medo de passar de 23,5. Aí você pode fazer isso daqui, tá bom? Repara que aquele 1.050, tá? Que era o 1.050%, quando você vende de 24, olha os preços, ó. 0,97, só atualizando, 0,42, 0,31, tá bom? Você vai ter um custo agora da sua operação de 24 centavos, tá bom? 24 centavos. A operação paga 1,5, então ela tem um lucro de 1,26, 1,26 em 24. O seu só para ter esse refresco que você acabou de comentar, né? Você perderia muita rentabilidade, tá bom? Você perderia muita rentabilidade para você ter esses 50 centavos de refresco,
tá? Você iria para uma rentabilidade, para um lucro percentual de 525% e não mais aqueles 1.050%, tá? Enquanto que se você vender as duas no 24, ó, vendeu as duas no 24, essa aqui valeria 31, essa daqui valeria 31, a operação custa 35 centavos, só que agora ela paga 2, né? Agora ela paga 2. Lucro de 1,65, lucro percentual de 471. Fica mais difícil de acontecer, mas o seu risco também diminui bastante. Está errado isso aqui, gente. Tem alguma coisa estranha nessa conta aqui. Não, tá certo. Você está aumentando o seu ganho lá no final. Tá bom? Então, na próxima aula, tá? Na próxima aula, eu dou uma olhada. A gente continua falando, então, sobre o Call Spread Ratio, e aí a gente vê o que significa cada strike, o que você tem que pensar para comprar cada strike, a estratégia que você tem que ter na sua cabeça e tudo mais, e dar uma olhadinha nos riscos também envolvidos, o que acontece, quais são os valores que eu perco se ela começa a subir. Tá bom? Gente, então é isso, 2h06 já. Boa tarde aí para vocês, bons negócios à tarde. Eu vi que hoje de manhã foi bom, né? Espero que a tarde também seja boa para vocês, menos a noite, que aí eu espero que para quem é palmeirense seja ruim, porque hoje vai dar boca, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço e até amanhã, mesmo horário, 1h30. Tchau, tchau.